Sejam bem-vindas, famílias educadoras, ao curso prático Como realizar o Método PAI com o SamEduc. Meu nome é Bruno Diniz, eu sou da área de comunicação e planejamento aqui do Instituto Ave Maria e estarei ensinando na prática para vocês o passo a passo deste método. Esse curso ele está sendo separado em 3 partes: uma para a educação infantil, um para o ensino fundamental e um para o ensino médio. Ok? Esta primeira parte inicial, ela estará sendo a mesma para os 3 cursos. Então, para você, família, que tem filho no infantil ou no fundamental, este primeiro passo, esse primeiro momento do curso vai ser o mesmo, ou fundamental ou ensino médio. Ok? Então, vamos lá para o nosso curso de como realizar o método PAI com o SamEduc. Liberdade e autonomia para educar com perfeição. Quais são os objetivos desse curso? Eu trago aqui é como aprender na prática mesmo, tá? Com estratégias pedagógicas, o método PAI. Só lembrando para vocês, vocês que já estão matriculados conosco, que estão participando deste curso, o sistema SamEduc, Sistema Ave Maria Educacional, é um sistema com plano de conteúdo aula a aula, para que qualquer família consiga prover o ensino regular com material impresso de qualquer editora ou digital, via YouTube, inteligência artificial, aplicativos, para fazer com que todo o aprendizado seja um projeto de sabedoria da pessoa, de inteligência do cidadão e de conhecimento acadêmico para o trabalho. Em todas as séries do ensino, infantil, fundamental e médio, e vai muito além da educação básica que vem sendo praticada hoje na maioria das instituições da modalidade escolar, que nesse caso não cumprem com o que exige o artigo 205 da Constituição Federal. Então você que já passou pelo treinamento, você sabe o que é isto aqui. Essa aqui é a tabela dos atributos do PAI. Você precisa tê-la em mão, você precisa estudar este documento juntamente com a apostila do PAI, a apostila do método do plano de aprendizado individualizado, tá? Para que você entenda daqui para frente como é este conceito. Vou passar bem rapidamente, mas eu preciso relembrá-los. Vamos lá. O artigo 205 diz assim: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ok? Então, tendo lembrado aí o artigo 205, eu trago também para vocês um pequeno texto da Abrafai. A Abrafai é a Associação Brasileira das Famílias Educadoras, ok? E ela trabalha para que todos os pais, mães e responsáveis consigam obter esse direito educacional para seus filhos, suas crianças. Seja por meio da modalidade escolar, que seria escola pública ou privada, ou domiciliar, caso esta seja a única alternativa para prover essa educação como ela realmente deve ser. Mas a Abrafai trouxe ali para nós, considerando que os 3 objetivos do artigo 205 da Constituição exige que o padrão do ensino regular em todas as séries da educação básica devem produzir o desenvolvimento da pessoa, do cidadão e também a qualificação para o trabalho. E considerando que, segundo o artigo 227 da Constituição, é dever da família e da sociedade, em última instância do Estado, garantir o direito dessas crianças, a Abrafai ela vem trazer essa segurança, porque as famílias merecem, ok? Então, seja um associado à Abrafai, entra lá no site, baixe os documentos, estude lá alguma questão ali da Abrafai, Tudo para obter o direito educacional para seus filhos. Continuando também, a Abrafai ela trouxe aqui a distribuição das hierarquias. De forma bem simples, pessoal. Bem fácil de entender. O MEC, ele diz que existem 2 modalidades educacionais. A modalidade escolar, presencial, e a domiciliar, em casa. Ambas respeitam e obedecem à Constituição Federal,
Ambas respeitam e obedecem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ambas respeitam e obedecem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Porém, somente a escola é regulamentada, somente a escola tem um controle estatal. Ela respeita ali a LDB. Então, a escola, ela obedece à secretaria que está aqui, ó, obedecendo a todos estes outros, ok? Já a modalidade domiciliar, ela não há uma regulamentação ainda, não há um controle estatal ainda, certo? Até a gravação desse vídeo e não há nenhuma notícia, né, de por um bom tempo ainda haver, tá? Então, o pai e a mãe são os responsáveis em casa, mas não pode se fazer de qualquer jeito essa educação domiciliar. Tem que obedecer ao que a Constituição pede, ao que a Declaração pede, ao Estatuto, ok? Pensando nisso, ambos devem seguir o padrão do ensino regular para a educação básica. Ou seja, ter 200 dias letivos, um calendário de aulas, plano de conteúdos, evidências, relatórios, né? Esta regra vale para os pais, para as mães, para donos de escolas, para quem quer montar uma escolinha, para quem ensina em casa, para todo mundo. Ok? E aqui é que está o ponto-chave. Para todo mundo. Todo mundo tem que respeitar esses 200 dias, os calendários, os planos e tudo mais. Ok? Então, pessoal, entendido isso, a gente consegue entrar dentro do que realmente é o método pai. O conceito do método pai. Então, aqui está o resuminho dos atributos. Mais uma vez, reafirmo para vocês. Estudem esses atributos. Estudem os 12 atributos da educação segundo o artigo 205. Porque o nosso plano de aprendizado individualizado, nosso método, ele está inteiramente pautado por isso aqui. A Constituição pediu. E é uma segurança também que o seu filho aprenda dessa forma. Ok? Então, na apostila do pai, todo esse documento que eu vou trazer aqui, pessoal, estará aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, você vai ter aqui o link para o download. Faça o download do plano, faça o download da tabelinha dos atributos e dos outros documentos que eu vou trazendo ao longo do curso, ok? O método pai, então, ele trabalha o desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Parece repetitivo, pessoal, mas vocês vão conseguir entender na prática já, tá? Essa primeira parte conceitual eu preciso passar para vocês relembrar, tá? Relembrarem aí. O desenvolvimento da pessoa vai desenvolver a sabedoria, né? Você tem uma menininha rezando aqui. A formação espiritual, ok? Então, qual é a transcendência da sabedoria, daquele conhecimento que ela está aprendendo ali? Quais são as virtudes cardinais que envolvem aquela matéria, aquele conteúdo? Okay? O exercício da cidadania, ele desenvolve inteligência, a formação filosófica. Ele mostra para a criança de onde surgiram as coisas utilitárias. Qual que é o utilitarismo daquela coisa? Certo? Quais são as virtudes teologais? Ali ela vai utilizar mais a razão. Então aqui ela traz o utilitarismo e no desenvolvimento da pessoa ela traz de onde surgiram, né? Como foram criados, como foram descobertos. Qualificação para o trabalho desenvolve o conhecimento, a formação acadêmica. Aqui vem o conteudismo. Ok? Continuando aqui, eu trouxe para vocês as perguntinhas, né? Você deve pesquisar para desenvolver a pessoa. Você tem o tema da sua aula, você vai pesquisar de onde veio, como surgiu, como foi criado, como foi descoberto. E vai estudar lá os 12 atributos da página 26 e 27. Mais uma vez eu repito. Aqui, ó, página 26 do pai. Todos os 12 atributos. Certo?
Esses 12 atributos eu não vou ler com vocês agora, porque vai estar envolvendo os 3 objetivos. Então tem 12 para o desenvolvimento da pessoa, 12 para o exercício da cidadania e 12 para a qualificação para o trabalho. Mas os 12 estão aqui, ó. Indivíduo, espiritual, sabedoria, vocacional. Então, olha, o objetivo constitucional do desenvolvimento da pessoa é trazer o indivíduo dentro da dimensão do conhecimento espiritual. Potencializar a sabedoria do aprendizado dele. E assim vai. O resto é desdobramento, tá? Então, considerando que para desenvolver a sabedoria da pessoa, o principal atributo é o espiritual. Use a inteligência artificial para vincular as respostas encontradas acima, né, de onde veio, como surgiu, como foram criados, com a fé católica, com a vida dos santos, com os princípios católicos. E aqui eu já faço um parênteses para vocês. Nós atendemos diversas denominações religiosas, ok? Porém, vamos ensinar os caminhos dentro da base católica. Afinal, somos católicos e mostramos esses caminhos. Se faz sentido para você e sua família, para sua família educadora, você que vai fazer esse filtro aí. Mas eu já faço um apelo para você, né? Abra o coração, abra a mente, ensine através da vida dos santos. Eles são muito, muito virtuosos, são pessoas virtuosas mesmo. Traz essa sabedoria através dessa base espiritual. Bom, vamos lá, dar continuidade aqui ao desenvolvimento da pessoa. Então, para ajudar a centralizar a atenção, a nossa recomendação sempre comece com uma oração. Esse é o momento de trazer o valor espiritual da sua aula. Então, começa ali com uma oração, deixa seu filho mais atento, mais preparado, mais calmo. Você, família educadora, também. Calma, respira, reza e inicia. E a dica da atividade do objetivo constitucional, olha lá. Após, né, você trabalhar, desenvolver a sua aula, junte algumas referências bibliográficas impressas e peça para seu filho fazer um resumo explicando a origem do conhecimento e quais atributos da pessoa esta atividade conseguiu lapidar. Quais são os atributos? Aqui, 12 atributos. Vou lembrar aqui, ó. Vida espiritual, sabedoria, vocacional, transcendental, alma, virtudes cardinais, vontade, pai, ouro, como sou, profundidade, exemplo. Certo? Então, você lendo isso, traga isso, esse conceito para seu filho. Ok, quem está na educação infantil, até mais ou menos aí o 5º ou 4º ano, talvez ainda não consiga abstrair o conceito. Mas de uma forma bem simples, eu vou mostrar na prática como fazê-lo. Tá? Então, essa dica aí ficaria para os mais jovenzinhos, né? A partir aí do 5º ano para cima, do 6º ano para cima. Bom? Dando continuidade. Exercício da cidadania. O que você precisa pesquisar? O que você tem que ensinar? Você tem que ensinar para que serve. É o utilitarismo. É a filosofia. É ensinar a pensar. Aí você vai ter a aplicação prática daquele conteúdo, daquela matéria. Qual que é a vantagem de aprender aquela matéria? Né? Quando estava estudando, sempre perguntava ao professor, né? Eu, no caso, Bruno. Professor, isso vai cair na prova? Para que aprender isso? Não vou usar isso na minha vida? Pois é. Me faltou o exercício da cidadania. Tá vendo? Então isso hoje eu consigo ver. Mas há necessidade para a criança. Considerando que para desenvolver a inteligência do cidadão, o principal atributo é o filosófico, use a inteligência artificial para vincular os conteúdos encontrados à sua utilidade prática, conceitos de sociedade, trabalho em equipe, etc. Pessoal, inteligência artificial é uma ferramenta, tá? Assim como o Word, o Excel, o PowerPoint, programas de edição, tudo. Não tenha medo de usá-la, até porque nós vamos mostrar um caminho para você utilizar com sabedoria, com cautela. Claro,
e não confiará completamente na inteligência artificial, tá bom? Então, por isso que você, família educadora, vai filtrar os conteúdos. Eu vou mostrar aqui como e o que pensar, tá? Então, calma, não cria aí uma aversão com a inteligência artificial, tá bom? Continuando aqui no exercício da cidadania. Traga perguntas que leve a criança ou adolescente ali a refletir sobre as notícias, as atualidades, o período histórico, a geografia local, a sua cidade, família, bairros, etc., sem perder o foco da matéria proposta. Aqui é muito fácil você perder dentro do utilitarismo filosófico, né? Porque você começa a estudar uma coisa e abre um leque amplo de várias e N possibilidades, né? Mas foca. Tá falando ali sobre aquele tema X, vamos ver para que serve. Vamos tentar entender desde quando ele foi criado, de onde ele surgiu, lá do desenvolvimento da pessoa, lembra? Até hoje, o que aconteceu, as diferenças, as mudanças e tudo mais da utilidade dele, prática. Então ali você já concretiza a cidadania. E a atividade, né, para o objetivo constitucional. Após a pesquisa do tema, junte algumas referências para o educando, fazer um resumo explicando a utilidade deste conhecimento e dos atributos da cidadania que a atividade lapidou. Ok? Então aqui, ó, você vai estudar lá na página 24 e 25 do PAI. Leia. Antes de dar início aos seus estudos, antes de dar início à educação, seja domiciliar ou que seja aí na escola, né? Leia esses atributos. Tá bom? Vamos lá. Continuando agora com a qualificação para o trabalho. Isso é o que hoje está sendo feito, né? Como fazer, como calcular os exercícios, atividades pedagógicas práticas, digamos que bem pontuais, né? E os 12 atributos estão aí e mais uma vez eu peço, né? Leia lá na página 22 e 23 o que fala, né, cada um desses atributos de profissão, da base acadêmica, de conhecimento, conteudismo, tá? Então tá lá na página 22 e 23. Considerando que para desenvolver o conhecimento para o trabalho, o principal atributo é o conteúdo acadêmico, use a inteligência artificial para encontrar explicações conceituais e listas de exercícios com gabaritos a partir do plano de conteúdo proposto pelo SAMEDUC. Ok? Bem simples, tá bom? Então aqui você vai aprender, eu até coloquei ali a imagem do Charlie Chaplin, apertar parafuso, digamos assim, né? A grosso modo, né? Uma brincadeira, mas é realmente isso, a calcular, a fazer, a dispor, né? A entender tudo aquilo pontualmente, aquela aula, aquele exercício. Bom, qualificação para o trabalho, o educando deve se concentrar no conteúdo da aula, proposto pelo SAMEDUC para cada matéria. Ponto. É isso. Você simplesmente fará o mesmo que acontece hoje na educação básica por aí. E a dica é após fazer, né, após pesquisar o tema da aula, após estudar, fazer um exercício, um formulário, indicar os atributos do trabalho que adquiriu e guardar todas as evidências no SAMEDUC. Então, você que já passou pelo curso com a área pedagógica, você vai ter, você vai lembrar, né, que vai fazer o exercício tudo e vai subir o upload da sua aula no sistema, ok? Daqui, pessoal, vocês vão pedir para os seus filhos, seus alunos, trazerem, né, esses atributos. E mais uma vez, tenham em mãos, tá? Tenham em mãos a sua tabelinha, os seus 12 atributos, tenham em mãos a sua apostila do PAI, antes de qualquer coisa, e já inicia aí os estudos daqui. Por quê? Você vai conseguir as estratégias pedagógicas, né? Tudo isso, essas perguntas, vocês vão colocando aí a engrenagem para rodar ao longo do tempo. Vocês vão esquentando a máquina, tá? E vai ter essas estratégias justamente com essas perguntas que eu vou dar de exemplo a partir de agora. Bom, então vou abrir aqui para mostrar para vocês o que nós usamos hoje como uma boa
ferramenta de pesquisa, tá? Ó, uma boa ferramenta de pesquisa para você utilizar dentro de cada conceito desse. Para perguntar de onde vieram as coisas, para que servem as coisas, como aplicar as coisas, né, e como fazer o exercício daquilo. Bom, vou ensinar hoje, agora, a você configurar o ChatGPT de uma forma que ele possa te responder, né, precisamente, ou o mais próximo disso, a explicar os conceitos complexos de aulas e projetos, tá? Antes de mais nada, não é intenção deste curso conosco vender qualquer sistema ou inteligência artificial. Okay? Apenas dar sugestões destas ferramentas e ensinar os caminhos para você melhorar a sua liberdade educacional, para você educar com perfeição dentro aí dos objetivos constitucionais. Ok? É a mesma coisa que se você contratasse um Word da vida, você contratasse um Adobe, você contratasse alguma outra ferramenta, site, aplicativo, pagasse alguma outra questão, tá? Nós vamos dar o exemplo do ChatGPT. O ChatGPT, ele tem uma configuraçãozinha que você personaliza e ele te fala, ele te pergunta a seguinte questão: o que gostaria que o chat soubesse sobre si para lhe disponibilizar melhores respostas? Então eu trouxe aqui para vocês um prompt. O que é isso? Trouxe um parágrafo que já me dá a base para o chat, né? Esse parágrafo já vai dar a base para o chat te trazer as melhores respostas mais próximas àquilo que você faz, né? Aquilo que você gostaria que ele soubesse. Então, lê rapidamente comigo, ó. Eu sou pai X ou Y, né? Mãe, trabalho criando, escrevendo e desenvolvendo os conteúdos educacionais para o ensino regular. Atualmente estou trabalhando no desenvolvimento dos materiais educacionais para meu filho de 5 e 7 anos, que estudam na etapa X e Y. Esses vermelhinhos aqui, pessoal, vocês vão editar depois, tá bom? Porque aqui vai, com cada família educadora vai ter a sua realidade. Então, vocês colocando aqui conforme acharem necessário. Ó, tenho interesse em planejamento educacional, padrões de aula por aula, expertise em determinadas matérias. Priorizo a criação de conteúdos educacionais eficazes para facilitar a compreensão dos meus filhos. Então aqui, dá uma lida e veja se isso aqui faz sentido para você. Porque aqui nós já vamos falar para o chat assim: eu estou ensinando meu filho. Eu estou ajudando na educação do meu filho. Eu preciso de uma comunicação clara, concisa, de maneira profissional. Eu preciso de feedbacks colaborativos, construtivos para a criação de conteúdos. Então isso aqui vai ajudar o chat a ficar mais esperto para você e não te dar muitas questões, muitas, digamos assim, respostas aleatórias ou abertas demais. E a segunda configuração que o chat dá é: de que forma gostaria que o chat respondesse? Olha aí. Prefiro respostas bem estruturadas, com cabeçalhos claros, marcadores para facilitar a navegação e compreensão. Adote um tom profissional e conhecedor de suas respostas. Forneçam explicações e exemplos detalhados para apoiar a compreensão de tópicos educacionais complexos de qualquer tipo. Então, pessoal, olha aí que maravilha. Depois você dá uma lidinha correto aqui. Só queria chamar a atenção aqui também, ó. Conscientização de viés. Por favor, esteja atento a quaisquer preconceitos relacionados a teorias educacionais, abordagens de ensino e ideologias. Então, por política própria, né, o chat já vai dar uma bloqueada em muita questão ideológica, né, em muita coisa assim. Mas aquilo que passar, você tem mais uma configuração dentro dele ali que você colocou como baliza para o chat trazer para você as respostas. Então você vai lá no chat, faz o seu cadastrinho, faz o seu login, né?
Se você optar pelo plano Plus, que é o plano pago, vai ter acesso ao Omni, ao 4 Omni, que ele traz as melhores respostas. Né? Ele até fala um termo aqui que ele viaja um pouco menos nas respostas. Você vai vir aqui do lado, ó, muito fácil, ó, personalizar o chat GPT. E aqui você vai colocar as suas instruções personalizadas. Só vir aqui, personalizar, copiar esses 2 textinhos aqui, se caso esses textos fizerem, né, estiverem dentro daquilo que vocês estão pensando, tá bom? E colar lá dentro. É isso. Isso, simples assim. Simples assim. E a partir daqui, utilizarmos, né, de algumas estratégias de perguntas para o chat. Ao longo dos 3 cursos que estarão sendo divididos, eu vou mostrar, né, perguntas mais específicas para cada etapa, mas de uma forma geral. Veja comigo. Apenas antes disso, para informação de vocês, né, o chat, na versão paga, ele traz possibilidade de a cada 3 horas você ter 80 mensagens no Omni, que é aquele, digamos que é o chat, o Pro, né, o melhorzinho, e 40 mensagens no normal, a cada 3 horas. Tá bom? Aqui depois vocês dão uma lidinha também. Esse documento estará disponível aqui embaixo para download. Mas, como pesquisar no chat para consolidar os 3 objetivos constitucionais? Vamos ver. Como foi descoberto o tema X ou Y? Sou pai e mãe, meu filho tem 5, 6, 7, 12, 13 anos, estuda na etapa X. Preciso ensinar a ele a relação do conteúdo com a fé. Opa! E a sua origem? Agora relacione com uma virtude cardinal. Relacione o texto acima com o surgimento do conteúdo Y, X, Y, Z. O chat ele vai te dar essas e outras N possibilidades de perguntas. Cuidado! Vamos manter o objetivo do foco do conteúdo da aula. E assim também eu trago exemplos para o exercício da cidadania e para a qualificação do trabalho. Qualificação para o trabalho. Daqui para frente, cada um dos 3 cursos vai estar separado e eu vou mostrar logo na sequência dessa primeira parte conceitual cada uma das possibilidades dentro de cada etapa educacional. Só para dar finalização aqui nesse primeiro momento. Sugestões extras para pesquisa. Então aqui eu tenho outros sites de inteligência artificial. Perplexity, o Gemini, né, e esses outros aqui. Cada um faz uma coisa, né? Um cria uns vídeos, traduz textos. Claro que alguns são pagos, outros não. É para que vocês tenham conhecimento e visualização disso, né? Então tem muito mais que o chat, tá? Então você pode buscar muito mais. Porém, como eu vou ensinar tudo através do chat, vocês vão ter uma base maior nele, tá? E também trago para vocês aqui, ó, sites para imagens, para baixar imagens, né? Buscar imagens e vetores. Por exemplo, Pixabay, Pexels, Freepik, o site da Santa Tela. Santa Tela é um site de venda, tá? É um e-commerce. Porém, se você vai lá na imagenzinha, clica no botãozinho direito, abrir imagem, a imagem é de altíssima qualidade. Você pode baixar as imagens. E são imagens boas, imagens de pinturas clássicas, imagens católicas, tem imagens, digamos assim, de grandes pintores, grandes artistas. Esse outro site aqui é o site do governo, e ele traz um banco de imagens das vegetações do Brasil, olha que legal. Então, nestes primeiros sites, você tem as imagens e os vetores. Aqui os canais do YouTube, canais de pesquisas, de conteúdos acadêmicos. Claro, pessoal, você vai ter que filtrar, tá bom? Você, família educadora, vai precisar filtrar algum conteúdo malicioso que esteja dentro desses sites, tá? São alguns exemplos que nós pegamos de forma geral. Não use eles como base, digamos assim, 100%, né? Você vai utilizar de qualquer conteúdo, qualquer site, você vai pesquisar, filtrar e dar para o seu filho, tá bom? Então,
este foi o primeiro momento, que está dividido nos 3 cursos. Esse primeiro conceito que eu trouxe aqui agora, vocês vão ter de uma forma igual nos 3 vídeos, tá? Daqui para frente nós vamos ver na prática. Você passou pelo treinamento inicial, passou pelo treinamento com a área pedagógica e já deve estar com seu login e senha da plataforma do SumEduc. Então você já deve estar com acesso a essa página aqui. educacionalavemaria.com.br, você faz o seu login e já vai visualizar os módulos, tá bom? Passado pela primeira parte ali com o pedagógico, né, o treinamento com a área pedagógica, você vai entender, né, esse módulo de orientações iniciais, que ele é extremamente importante, tá bom? Antes de dar início propriamente aos estudos. Então, feito isso, você vai ter cada bloquinho desse aqui, ó, um módulo, ok? E esse módulo, aqui o meu tá ensino médio fundamental 2, mas no seu, a etapa do seu filho, cada filho vai ter bonitinho, separadinho, somente o módulo que ele está, da etapa que ele está. Bom, então, se for o fundamental 2, etapa 6, vão ser somente os módulos da etapa 6, ok? E cada filho tem o seu acesso, tá bom? Aqui, por motivo de estar fazendo o curso, eu coloquei os 3 módulos que eu estou mostrando nos cursos. Mas vamos lá, vamos lembrar só de uma coisinha antes. São 200 dias letivos, tá? Então nós seguimos o que a BNCC pede, todo o padrão nós vimos agora no curso. 200 dias letivos, temos 800 aulas. Ou seja, nós separamos em 10 módulos de 20 dias letivos. Então são 80 aulas em cada módulo. Tá bom? Então, cada bloquinho desse aqui, cada módulo desse aqui, você vai ter acesso à trilha e tem 80 aulas. Estão divididos em 4 semanas. Cada semana tem 5 dias. Ok? E cada dia tem 4 aulas. É meio confuso um pouco aí a matemática, mas você vai entender agora na prática. Vamos acessar, ó. Então, acessei aqui a minha trilha. Lembrando que esse aqui é o curso do fundamental, tá? Então, eu estou dando o exemplo da etapa 6, mas você que tem filho do primeiro aos quinto, da primeira à quinta etapa, você vai conseguir fazer através deste curso também. E da sétima até a nona etapa também, tá bom? É a mesma quantidade de aulas, a mesma trilha. O que vai mudar é o plano de conteúdo aula por aula para cada etapa, tá bom? E também você, família educadora, vai ver que algum plano vai se repetir. Então, você que tem filho próximo de uma etapa, por exemplo, etapa 4 e a etapa 8, a etapa 6, etapa 9, etapa 7, etapa 9, tanto faz. Muitos dos conteúdos eles vão se repetir, mas isso é normal, inclusive é tudo baseado na BNCC, tá bom? Então, são as habilidades que a BNCC pede. Se você abrir o documento da BNCC, você vai ver que lá tem de primeiro ao quinto ano os mesmos conteúdos. De sexto ao nono ano, os mesmos conteúdos. Então, por exemplo, você vai ter lá, ó, composição de números. Né? Então, você vai ter composição de números matemática, por exemplo. Primeiro ao sexto, ou de primeiro ao quinto, ou de sexto ao nono. Tá bom? Então, algumas matérias, elas vão ter esses conteúdos e dependendo, né, você vai trabalhar conforme a dificuldade, não a dificuldade, né, mas conforme a necessidade do seu aluno, do filho, da idade, da etapa do seu filho, tá bom? Então, muitas vezes o mesmo aluno vai estar estudando na etapa da frente aquele conteúdo que ele viu, né, em uma etapa anterior ou que ele ainda vai ver, mas aí o nível de dificuldade para ele, o nível de conteúdo, né, a quantidade de exercícios, isso que vai ser mudado, tá bom? Vamos lá então. Essa aqui é a sanfoninha, né, da nossa trilha. Falo sanfoninha porque abre e fecha aqui. Se essa trilha aqui você vai acessando uma. Ok, temos aqui instruções gerais. Já vou abrir para vocês olharem.
atividades extracurriculares. E vocês viram lá no curso, né? Atividade de futebol, balé, judô, você bate uma foto do seu filho, né? E sobe aqui para evidenciar também. Você pode deixar registrado na nossa trilha aqui também, tá? Esse código grandão aqui é o código da sua aula. Mas não assusta, ele é grandão assim, mas é muito simples de entender, muito mesmo. Falamos agora há pouco que nós temos, ó, 200 dias letivos, não falamos? Então aqui, ó, dia letivo 1 de 200. Com esse código, você vai saber exatamente aonde o seu filho está nessa etapa. Então vamos lá, ó. Ensino fundamental, começo do código aqui, ó. AA, 1 de 800, aula do ano, aula 1 de 800. Esse primeiro código aqui, ó, esse primeiro número, nunca vai se repetir. Então você vai fazer aula 1, depois aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, blá blá blá, até chegar nos 800. Tá? Aula do módulo, né? Você está, você está dividindo aqui cada módulo em 80 aulas. Tá bom? Então você sempre vai estar de 1 a 80. Aqui, ó. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, até chegar no 80. Aí a aula 81 já está no outro bloco, no outro módulo. Tá certo? Vocês não vão encontrar nessa trilha aqui especificamente. Bom, dia letivo, conforme eu falei, são 4 aulas, ó, tá vendo essa cor aqui? A cada 4 trilhazinhas dessa, né? Então aqui, ó, código de uma aula, código de outra aula, código de outra aula. A cada 4 nós temos um dia letivo. Olha só, dia 2 de 200 aqui. A cor verde de baixo, ó. Se você ir mudando as páginas aqui, você vai ver que vai estar dividido em 4, 4, tá ok? Mês 1 de 10, né? Esse primeiro mês, esse primeiro módulo. Tem segredo também, cada módulo vai estar descrito aqui, né? Cada mês vai estar descrito aqui. Semana 1 de 4. São 80 aulas, dividido por 5 dias em 4 semanas. Então a semana 1 são 5 dias. A gente não chama de segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Justamente porque você, família educadora, pode começar os seus estudos em qualquer dia da semana. Pode começar na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Então, isso daria uma divergênciazinha aí na hora de subir no sistema. Então, nós colocamos dia 1, 2, 3, 4 e 5. Hora. Essa hora 1, 2, 3 e 4, né? A hora 1 de 4, hora... É como se fosse a aula mesmo. Primeira aula, segunda aula, terceira aula. Só que como nós já temos no código aqui outras informações falando sobre aula, nós colocamos a palavra hora. Primeira hora, segunda hora, terceira e quarta hora. Agora que vem a cereja do bolo. Pessoal, todas as matérias que a BNCC pede lá, língua portuguesa, matemática, ciência, história, geografia, todas estão aqui. Ok? Então, essa última partezinha do código aqui, ó, você vai ter a sua matéria, ó, matemática, ciências. Tá vendo? A aula que você está nesta matéria, inclusive. Então, eu estou na minha primeira aula de língua portuguesa. Opa, mas eu já faço a de matemática depois? Sim. Esse dia letivo aqui, ó, você estudará 4 aulas. Uma de português, uma de matemática e 2 de ciências. Ah, mas essa aqui é a mesma aula? Pode ser o mesmo conteúdo, pode ser outro conteúdo. Você vai ter 2 aulas específicas aqui, tá bom? No segundo dia letivo, olha lá. Língua portuguesa, aula 2 de 280 aulas, ó. Você tem 280 aulas de português na sexta etapa. Todas as etapas do fundamental, na verdade, desde a primeira até a 9ª etapa. 280 aulas de português. 120 aulas de matemática, olha lá. Aula 2 e aula 3. Então aqui você tem o seu calendário, tá bom? Então dessa forma você vai conseguir planejar, né, toda a sua semana, os seus dias, os estudos com os seus filhos. Vamos entender aonde que nós encontramos o quê,
como que a gente vai se planejar, como que a gente vai montar essa aula com o método PAI. Então você vai entrar em instruções gerais, acessar essas instruções gerais e vai ter aqui, ó, olha lá, calendário de aulas. Pronto. Temos o nosso calendário. Dica muito importante. Todos os documentos que a gente fala aqui, imprima e tenha em mãos, pessoal. Tá bom? Justamente para você se organizar melhor. Então, imprimiu aí, ó, o seu calendário, você vai ver que temos uma semana aqui, ó. Em dia 1, 2, 3, 4 e 5. Na outra folha, ó. Semana 2, semana 3, semana 4. Ok? Então, você vai estar vendo aqui, ó. Tudo certinho, ó. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Bom? Então, ok. Ah, mas aqui não tem aquele código, né? Vamos entender, ó. Dia 1, língua portuguesa, aula 1 de 280. Não tem segredo, ó. Você tá no mês 1, na etapa 6, fundamental 2. Língua portuguesa 1 de 280. Se você voltar lá na sua trilha, você encontrará aqui, ó. 1 de 280. Tá bom? Aula matemática, ó. 1 de 120. Aqui que você vai evidenciar essa aula. Entendeu? Então, é isso. A primeira parte, digamos assim, de códigos e números. Agora vamos entender o conteúdo. Aula 1 e 2. Aulas 1 e 2. Definição e classificação de substantivos. Vamos lá, estamos na língua portuguesa, no dia 1, primeira semana. Aula 1 e 2, definição e classificação de substantivos. Encontrou aí? Maravilha. Olha aqui embaixo. Aqui é a sua aula 2, ó. Português. Tem no primeiro dia? Só tem uma aula. Então, no segundo dia que você vai estudar a segunda parte, digamos assim, dessa definição e classificação de substantivos. Entendeu? No primeiro dia, você tem aí matemática, ciências, aula 1 e 2. E no segundo dia, língua portuguesa, aula 2 e 3, matemática, aula 2 e 3. Não tem segredo. Aqui, o que você vai fazer, ó? Você vai estudar nestes dias específicos esse conteúdo. Definição e classificação de substantivos. Por exemplo, a aula de matemática ó, só tem aula 1. Ó. Então você vai estudar esse conteúdo em uma única aula. Aula 1 e 2 de ciências, olha lá. Diz, definição e exemplos de misturas homogêneas. Isso quer dizer o quê, Bruno? Quer dizer que esse conteúdo ou ele é grande, né, e ele precisa ser separado em várias aulas para que haja aí um melhor conhecimento, melhor aprendizado do aluno, ou ele é curto, assim como essa aula de matemática, compreensão do sistema numeral decimal. Ponto. Só que família educadora, calma, né? Dentro dos anos que nós atendemos as famílias, já vieram muitos questionamentos. E algumas famílias falam assim: nossa, mas eu vou ensinar tudo isso só em uma aula? Pessoal, nós temos 800 aulas na etapa, por ano educacional. O seu filho vai passar desde a primeira etapa, ou desde o infantil até o ensino médio. São 14 anos de estudo. Tá? E a BNCC repete, pelo menos 3 ou 4 anos, o mesmo conteúdo. Tá bom? Então, ensina aquilo que você tem aqui. Definição e exemplo de misturas homogêneas. Isso vai se repetir ao longo do tempo, tá? E você pode trabalhar conforme o interesse do aluno. Seu filho aprendeu, estudou, maravilha. No método PAI, né, ensinando na prática mesmo. No método PAI nós temos o desenvolvimento da pessoa e
e o exercício da cidadania. Aqui eu já faço um apelo para você, família educadora. Se alguém te oferecesse ouro, prata ou ferro, é isso. 1 quilo de cada. O que você aceitaria? O que seria mais valioso, não é? O ouro, por exemplo. Então é isso que você precisa fornecer para o seu filho. Né? Nem que fosse a prata também, né? Mas fornecer essa educação específica. Bom? E eu vou ensinar aqui agora para vocês. Vamos lá. Vamos pegar então aula de língua portuguesa 1. Definição e classificação do substantivo. Beleza. Baixei esse arquivo. Baixei também os atributos do pai. Tenho tudo impresso aqui na minha mão. Eu tenho o plano do pai, plano de aprendizado individualizado. Tá tudo aqui certinho. Ótimo. Vamos começar então a minha aula. Bruno, eu tenho aqui livros de uma editora e eu posso usar? Pode, deve. Como é feito por aí hoje? Hoje, nas escolas, né? Hoje a educação, ela é simplesmente ferro. Isso você vai entender lá nos atributos da acadêmicos, né? Da qualificação para o trabalho. Bom? Esse conhecimento padrão, ele é ensinado em qualquer lugar. Então, se você pegar uma apostila de uma etapa educacional específica, eu tenho aqui, ó, uma apostila de uma etapa específica. Então, eu tenho aqui, ó, aspectos morfológicos do substantivo. Você vai ter aqui, ó, a sua aula de substantivo, classificação dos substantivos, vai ter os exemplos. Nas próximas páginas aqui, ó, substantivos concretos, ó, exemplo. Você vai poder trabalhar com seu filho isso. Olha lá, pegou, baixou o índice, baixou o plano de conteúdo aula a aula. Tenho aqui uma apostila em mãos. Beleza, vou estudar através desse conteúdo, desse cronograma. Ótimo, maravilha. Perfeito. Bruno, eu não tenho nenhum conteúdo impresso. Eu não tenho nenhuma apostila, eu não tenho uma revista, alguma coisa que fale sobre esse tema. Tá bom, vamos lá. Se você vir aqui na internet, colocar lá no YouTube, por exemplo, definição e classificação de substantivos para sexto ano, 11 anos, né? Coloquei aqui. Você vai aparecer uns patrocinados aqui, né? O Grammarly, por exemplo, é uma inteligência artificial lá que eu coloquei como sugestão naquele documento para vocês. Ó, substantivo, conceito e classificação, aprenda com facilidade português. Ótimo. Videoaula, substantivos, vídeo completo. Substantivo, todos os tipos. Vai ter alguns patrocinados no meio, né? Mas você vai... Olha só que legal aqui, ó. Sexto ano, ó. Aula 1, substantivos. Pronto. Você encontra especificamente o material. Entendeu? Hoje o maior medo das famílias educadoras é: puxa, onde eu vou encontrar o material? Na internet tem a rodo. Basta que você, família educadora, filtre esse conteúdo. Muitas vezes você vai encontrar um site, um exemplo, alguma coisa que vai ter uma pontinha de, infelizmente, ideologia. Ou alguma coisa que não é tão correta assim. Mas vamos lá. Se você procurar de outra forma, por exemplo, ó, aulas do sexto ano de português. Substantivo. Ah lá, apareceu aquele vídeo. E apareceu um outro aqui, ó, em cima, ó. Então tem 9 capítulos, ó lá. Uma aula, uma videoaula. Pronto. Pro sexto ano. Entendeu? Poxa, mas não tô conseguindo encontrar esse, porque eu coloquei aqui, né, português, tudo bem. Então você tá numa matéria, num conteúdo mais difícil, mais complicado. Vamos lá, tem outros sites, por exemplo, eu deixei para vocês naquela listinha vários exemplos de sites, né? Dependendo do site que você entrar, vai ter muita publicidade, propaganda, ó. Então aqui você toma cuidado, tá bom? Não deixa seu filho procurar aqui sozinho. Fecha essas propagandas, tá bom? Vamos lá. Morfologia
é a parte da gramática que estuda as palavras. Então aqui, ó, tá. Morfologia e vai te trazer as estruturas e formação de palavras. E o substantivo vai estar aqui. Sei lá. Só que esse site, por exemplo, ele vai te mostrar o conteúdo. Então aqui você pode pegar esse conteúdo, montar para o seu filho e tudo mais. Pessoal, isso eu estou mostrando na prática como se faz por aí. Tá? Eu estou mostrando onde que encontra, por exemplo, esse conteúdo de substantivo. Tanto na apostila quanto na internet. Mas isso é a qualificação para o trabalho. Vou mostrar também o desenvolvimento da pessoa e o exercício da cidadania, que é o ouro e a prata. Aí eu entrei lá em substantivos, olha lá. Dentro desse site, toda a matéria. E tem bastante exemplo. Eu acho maravilha. Posso até ser mais ousado, vai lá no Pinterest. O Pinterest, por exemplo, para você que é pai, família educadora, mãe, da primeira etapa até a quinta ou até a sexta etapa, o Pinterest ele é mais lúdico. Então a alfabetização no início, ali até a terceira etapa, você vai encontrar muitos exercícios aqui, muitos. E para vocês que estão até o nono, não desprezem o Pinterest, por exemplo, também. Dependendo, você encontra essa forma aqui, ó, de mostrar, né, o conteúdo um pouquinho mais didático. Bom, então você vai ter essa visualização mais fácil daquilo que o seu filho possa estar com dificuldade. Bom, pesquise, olha lá, guia, né, resumão. Talvez você não encontre tão especificamente em todos os sites, mas aí é a busca, né? Então nós vamos buscando um por um. Beleza. Só que tudo isso aqui é qualificação para o trabalho. O que nós vamos fazer então? Você vai vir, vai baixar o nosso modelo de formulário. Ah, mas eu preciso usar esse modelo de formulário seu, Bruno? Não. Porém, pensa comigo. Você tem o código da aula, você tem o conteúdo, você tem as suas aulas diárias, semanais, mensais e tudo. Aí o seu aluno, o seu filho, ele tem os papéis, se acontece alguma coisa que os papéis caem, se misturam tudo. E já aconteceu. Então por isso que nós montamos aqui esse calendário que nada mais é do que um PowerPoint aberto aqui, né? Nós colocamos algumas informações. É só você colocar uma caixinha de texto em cada um desses espacinhos e escrever o nome do seu filho, a data, as páginas. Código da aula. Ah, mas que código que é esse? Vem aqui, ó. No sistema. Olha lá. Estamos trabalhando aula 1. Aula de português. Então, vou copiar esse código aqui e vou colar ele aqui, bonitinho. Nome da matéria. Nós estamos em língua portuguesa e o conteúdo é substantivos. Né? O conteúdo, eu me esqueci, vamos lá. O conteúdo é definição e classificação de substantivos. Ponto. É isso. Maravilha. Perfeito. Tá, beleza. Então, eu vou usar esse documento, mas, nossa, eu tô sem impressora, quebrou. Não tem problema, pessoal. Escreve no caderno. Pega uma folha sulfite, pede pro aluno fazer um cabeçalho ali, escreve a quantidade de páginas. Não tenha preguiça, tá? Peça para o aluno não ter preguiça, inclusive é hoje muito aconselhável que os alunos escrevam tudo, resumam, façam ali, né, com a tecnologia, hoje está tudo no dedo, marcação no dedo, página em PDF, tudo. Então, para que o aluno grife, escreva, coloque comentários, cola post-it, isso tudo ajuda, tá bom? Então, não tem impressora, pega uma folha sulfite, uma folha ao maço, ali um caderno, alguma coisa, peça para que ele faça esse cabeçalho e evidencia lá na plataforma. Pronto. Então aqui uma forma prática, né? Você pega aqui o cabeçalho, escreve o nome do aluno, a data, a página,
etapa educacional, código, a matéria e o conteúdo. Show de bola. Tá ótimo. Eu inicio. Ok. Então, como agora trabalhar o método PAI pensando nos conceitos de... Lembra aqui? Desenvolvimento da pessoa, exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Vamos lá. De onde veio, como surgiu, como foi criado, como foi descoberto, nós vamos usar os atributos e fazer essa referência aí às da fé católica. Lembrando, nós atendemos as denominações, mas eu vou ensinar alguns caminhos que vocês vão utilizar aqui dentro, tá? Como eu estava mostrando para vocês o chat GPT, eu vou fazer essa busca primeira por lá. Então, eu como pai, eu vou chegar lá no chat e vou falar assim pro chat. Chat, sou pai, meu filho tem 11 anos. Vamos supor, ó, pessoal, eu estou começando a procurar o conteúdo acadêmico, tá? Eu ainda não entrei propriamente ali no método específico. Comecei lá no chat. Sou pai, meu filho tem 11 anos, está no Fundamental 2, sexto ano. Preciso ensinar para ele o conteúdo de língua portuguesa, né, da matéria... Perdão, preciso ensinar para ele o conteúdo, matéria de definição e classificação de substantivos na matéria de língua portuguesa. Me dê... Faltou um... Escrevi errado ali. O conteúdo para estudar com meu filho em tópicos. Me dê o conteúdo para estudar com meu filho. Aí ele me mostrou que é um substantivo. Classificação de substantivos. Substantivo próprio, comum. Olha lá, concretos e abstratos. Isso aqui já numa linguagem, tá, pessoal? Então, lembra assim, ó. Eu tenho aqui o chat. Sei que ele pode, né, buscar alguma fonte errada, mas eu como pai, eu sei que aqui está correto. Eu fiz aquela classificação, eu estou usando aqui o chat Omni, aquele chat, né, um pouco melhor, né, que ele me traz conteúdos mais sérios e tudo, né? Então fiz aquela minha personalização do chat, eu tenho toda a configuração aqui, tudo mais. Isso tudo para te ajudar, né, nessa busca, nessa pesquisa, nessa estratégia para ensinar, tá bom? Então, tudo isso aqui são estratégias. Aqui ele vai te dar de dicas como estudar e algumas atividades práticas. Beleza. Como pai, o que você vai fazer? Você vai poder abrir. Eu vou abrir aqui o que eu já fiz para mostrar para vocês. Rapidinho. Como pai, você vai fazer o seguinte. Você vai lá e vai montar o seu documento. Ali, ó. Bruno Diniz. Então, estou aqui, ó, no meu código, né, na minha aula. Ensino Fundamental 2, etapa 6. Aqui eu tenho a página 1 e 3, né, porque são 3 páginas que deu essa minha aula. Definição e classificação de substantivos. Língua portuguesa. Ok. O que é um substantivo? Então, coloquei aqui tudo bonitinho, ó. Definição, classificação, substantivos próprios e comuns, ó. Coloquei uma cor para ficar um pouquinho mais agradável visualmente. Basicamente, eu peguei lá do chat e coloquei aqui. Ah, tá certo. Então eu mostrei esse conteúdo e agora eu preciso que meu filho aprenda os exercícios. Ótimo. Você vai lá no chat e vai pedir para ele te dar exercícios de múltipla escolha. Aqui eu deixei a resposta correta, mas você, pai, você, família educadora, não vai deixar aqui para o aluno ver, tá? Você vai ter ali, né, no seu controle pessoal, particular, e entregar somente o exercício para o aluno, para a criança. Pessoal, é isso. Isso é o que acontece a rodo. Isso aí é ferro, tá? Isso tem no material impresso, tem na internet, tem no YouTube, tem inteligência artificial. Você encontra, tá bom? Você encontra, inclusive dentro de cada etapa, com a idade do seu aluno, do seu filho, tudo mais. Agora, como eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês.
Agora que vem a cereja. Agora que vem o grande trunfo. Puxando sardinha aqui. Agora que vem a questão principal. Engloba os 3 objetivos. Que está dentro do método. Então, quando a gente falou lá, como surgiu? Como foi criado? Né? Então, eu perguntei, ó. Agora eu preciso ensinar para o meu filho de onde veio o substantivo. Como surgiu? Como que foi criado? E o chat me deu. Ele me deu o que é, né, primeiramente de um conceito, né? Antes de falarmos de onde veio, é importante lembrar que o substantivo é uma palavra usada para dar nome às coisas. Ótimo. Necessidade de comunicação. Primeiras palavras, né? Então, como o tempo, os seres humanos começaram a criar palavras, nomear as coisas ao seu redor, né? Imagina alguém vendo um rio pela primeira vez, né? Um fogo, uma pedra, uma árvore. Então, eles começaram a dar nomes, né? A palavra usada para dar nome às coisas de qualquer nome e qualquer coisa passou a ser chamada de substantivo. No início eram simples e limitados, conforme as sociedades e as linguagens evoluíram. As palavras também se multiplicaram, se tornaram mais complexas. Então, ótimo, perfeito. Olha lá. Mas, eu, Bruno, como bom católico, eu pensei assim: como o catolicismo, a fé e os estudos, ensinamentos do clero ajudaram. Tiveram relação? Porque pensa, né? Antigamente era mais o clero que ensinava, né? O clero que ajudou a muito se difundir, tá? Não tem esse preconceito de tipo, só a igreja, que isso ou aquilo, tá bom? Tenha a mente aberta, pense nesses caminhos e como isso pode ajudar para o seu filho. Então, ó, ligue, né? Eu gostaria de ligar essa última pergunta a algo mais espiritual, mais católico, mais divino. Perfeito. A ligação entre as palavras, especialmente dos substantivos e a influência do catolicismo, da fé, dos ensinamentos do clero, é uma conexão interessante e profunda, que mostra como a religião e a espiritualidade moldaram não apenas a cultura, mas também a própria linguagem. E o que foi verdade mesmo, né? Os monges, antigamente, eles escreviam, eram copistas, né? Copiavam dos pergaminhos das Sagradas Escrituras, então eles que ajudaram a difundir. Então, olha só o ouro no conhecimento. Então não é simplesmente aprender uma aula de substantivo, né? Só que cuidado para não fugir muito do assunto, tá? Então vamos lá, vamos mostrar os caminhos, só que focar na direção correta. Então, ó, a importância da palavra na tradição católica, o papel do clero na preservação e difusão da língua. Ali, ó. Durante a Idade Média, os monges e o clero católico foram os principais guardiões do conhecimento. Eles copiavam manuscritos, preservavam os textos e disseminavam os ensinamentos. Então ali, ó, fé, caridade, esperança, pecado, foram substantivos que ajudaram, né? Foram criados pensando nisso, na espiritualidade, tá bom? Pessoal, esses conceitos podem parecer muito abstratos agora, mas ensinando isso para o seu filho, você vai começar a abrir a mente dele, não simplesmente a criá-lo para classificar substantivos próprios e comuns. Entendeu? Porque isso vai muito além do que ficar escrevendo, do que ficar passando em prova, ok? Isso realmente é a educação perfeita, educação de verdade, segunda verdade, tá bom? E é aqui que a gente precisa trabalhar. Então, eu como pai, eu peguei o meu planejamento, eu vi, eu tenho 2 aulas para trabalhar substantivos, suas definições e classificações. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar na primeira aula o desenvolvimento da pessoa e o exercício da cidadania. Na segunda aula, eu vou trabalhar somente o acadêmico. Vê só o exemplo aqui que eu dei para você. Então, se eu for lá em cima, eu vou fazendo sem compartilhar a tela. Vamos lá. Vou lá em cima, ó. Dia 26/8/2024 é o nome do aluno Bruno Diniz. Ensino Fundamental 2, etapa 6. Aqui o código da aula, olha lá. Aqui a primeira aula, ó. Código da aula, ó. Pronto. Estou aqui.
Código da primeira aula aqui, ó. Bonitinho. Ah, onde você pegou esse código? Lá no sistema. Lá no Sameduc. Estamos aprendendo língua portuguesa. Definição e classificação de substantivos. Temos 2 aulas para trabalhar substantivos. Vou trabalhar a primeira, o desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania, e a segunda, a qualificação para o trabalho. Então eu peguei aquela parte lá do chat, ó. O que é um substantivo, a necessidade de comunicação, as palavras, a criação do substantivo, a evolução da língua. O que eu estou fazendo? Estou colocando em prática de onde veio, como foi criado, como surgiu, como foi descoberto. Isso tudo eu trabalho o indivíduo do meu filho, eu trabalho bases espirituais da sabedoria, eu trabalho a vocação e todos esses desdobramentos que é atributos que estão aqui na apostilinha. Pessoal, isso é muito completo, tá? Isso é muito completo. Ok? Então ali você vai estar começando a contextualizar o assunto para o seu filho. Não necessariamente, eu vou perder tempo com isso. Não vai. Muito pelo contrário, você vai ganhar muito tempo. E outra, tem muita aula ainda para se trabalhar. Seu filho tem bastante tempo para ser formado dentro de toda essa educação básica. Tem 14 anos, né? 14 anos que a gente fala assim, né? Mas precisa chegar aos seus 18 para fazer a prova do Enseja, ou para quem já está na escola ali, já se formou e está estudando com esse método. Pessoal, é isso, tá? Não tenha pressa. Não tenha pressa. Então você vai estar vendo aqui a evolução da língua, influências das culturas, substantivos surgiram porque as pessoas precisavam de palavras para dar nome às coisas ao seu redor, se comunicar melhor. Aí eu coloquei aqui, ó, uma imagem gerada por inteligência artificial para contextualizar os monges escrevendo. Ó, sobre a imagem, ó. Durante a Idade Média, os monges e o clero católico foram os principais guardiões do conhecimento e tudo mais. Como que você fez isso? Né? Como? Vamos mostrar na prática. Estou lá no chat, né? Tudo usando o chat, pessoal. Aí eu falei assim pro chat, gere uma imagem para ilustrar esse conteúdo para o meu aluno, para o meu filho, para a aula do meu filho. Aí ele gerou uma imagem. Não achei tão interessante. Porque tem palavras aqui que eu não sei. Faço ideia se tem simbologias aqui atrás que me agradam ou que estariam corretos. Então aí eu falei pro chat assim, esses símbolos, pois não sei do que se trata e tudo mais, eu quero uma imagem mais real. Aí ele tirou, só que ficou alguma coisinha aqui do lado, ó. Aí eu pedi uma imagem mais real, tira as luzes. Aí ele me fez uma outra imagem, também eu não gostei. Aí eu escrevi, me deu outra imagem. Ele me deu uma imagem com uma máquina de escrever. Tá vendo, pessoal? Uma batalhazinha ali, uma procura. Só que isso aqui eu fiz em poucos minutos, tá? Ele te entrega na hora, então eu só fui escrevendo o que eu queria, tudo. E, ok, né? Mas retira a máquina de escrever. Pronto, chegou na versão final. Entendeu? É isso. Essa versão aqui, ela usa o DALL-E, né? Que é a inteligência artificial para geração de imagens dentro do chat, tá bom? Aí, ok. Agora eu preciso ensinar para o meu filho para aprender ali o substantivo. Onde usamos? Qual a vantagem de aprender? O utilitarismo. Como assim? O que é isso, Bruno? Depois que você trabalhou o desenvolvimento da pessoa, você vai para o que serve. Qual que é a utilidade prática? Para que ele tem que aprender substantivo? Para que ele vai usar isso na vida? Mesmo que seja o assunto mais simplório de todos, ele precisa ter essa filosofia, essa inteligência, ele precisa ter esse senso crítico, tá bom? Ele precisa ter essa razão, ok? Então, para trabalhar isso, leia lá as páginas 22 e 25 do Exercício da Cidadania do Pai. Certo? Vamos retomar aqui no chat. Ó. Aí ele me deu a resposta. Para que aprender substantivos? Fundamental para a comunicação. Você pode dar N exemplos para o seu filho. Se você tiver nos primeiros anos de alfabetização, ou se você tiver também no 9º ano, você pode pedir para o seu filho talvez fazer ali uma redação, escrever algum parágrafo, algum texto.
que fale, que expresse isso, né? Tendo visto que as redações são muito importantes, né? Então ele tem que ter esse senso crítico, argumentativo. Isso é utilitário. Para que que ele vai fazer? Tá bom? Então, ó, em todas as áreas da vida, qual que é a vantagem de aprender? Clareza e precisão na expressão, na fala, ok? As virtudes teologais, fé, esperança, caridade. Olha quanta coisa virtuosa você pode trabalhar só com utilitarismo. Entendeu? Então eu, pai, eu fui lá e coloquei lá na minha aula 1 ainda, na primeira aula. Na segunda página eu continuei, ó. E fiz aqui, ó, exercício da cidadania, trazer clareza e precisão na expressão. Porém, nós precisamos evidenciar esse estudo, tá? Tudo isso aqui não é à toa. Então, o que que você pode pedir? Você pode pedir para o seu filho fazer um resumo sobre isso que você ensinou para ele. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, a professora falava assim para mim. Eu tive uma formação escolar, né? Ela falava assim: aula dada, aula estudada hoje. Nada mais é do que eu chegava em casa e copiava tudo de novo, passava limpo o meu caderno. E ali eu aprendia a base acadêmica, né? Então, colocar a escrita em prática, a gente aprende mais ainda. Só que, ó, esses três conceitos do método PAI, que trabalham os três objetivos, três conceitos de cada um dos 12 atributos, né? Então são uma diversidade de assuntos aqui, ó. Então, trabalhar esses três objetivos, para cada um, nós temos 12 atributos, tá? E uma matéria, por exemplo, falar substantivo, o aluno ele vai ter que ter esse contato com esses três pontos principais. Envolvimento da pessoa, exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Tá bom? Então aqui ele vai ter esse conhecimento. Aqui ele vai ter esse conhecimento. Como que você vai colocar ele em prática? Ó, pergunta pro chat. Chat. Aí eu peguei, né, aqui a imagem para ilustrar a mesma questão que eu falei agora há pouco, ó. Eu não quis nenhum tipo de escrita e tudo, para que ele me desse outra imagem, tirasse o fundo, deixasse mais clean a imagem e chegamos ao ponto final. Aí eu falei assim, ó, utilizando essas últimas perguntas feitas, crie 2 exercícios de múltipla escolha para mim. Então pronto. Por que que é importante aprender, né? Qual das opções abaixo é um exemplo que usamos o substantivo no dia a dia? Olha que interessante. E ele já te traz até a resposta aqui. Aí você, pai, você, mãe, você, família educadora, vai analisar e ver se faz sentido, claro, tudo. Não chega e coloca 100% o que o chat te dá, tem esse senso crítico, leia, né? Tem essa base para ver se isso tudo faz sentido para o seu filho, bom? Mas comece ensinando ele a contramão do que há hoje. Hoje é puramente acadêmico. Comece ensinando o desenvolvimento da pessoa, para que serve, como surgiu, faça alusão à espiritualidade, comece a sua aula, faça uma oração para a criança ficar mais centrada, mais quieta, mais calma, mais focada. E você, pai, e você, mãe, e você, família educadora, vai ver a diferença. Vão sentir a diferença ao longo dos anos. Bom, isso aí não é no mês, tá certo, pessoal? Então você vai criar essa, digamos assim, essa rotina de criar e ensinar e educar dessa forma. E ao longo do tempo, a família inteira vai se adequando à rotina e vai conseguindo construir pouco a pouco essa educação, certo? Então você montou aqui a sua aula e agora, na sua segunda aula, você retoma lá, né? Isso, meu filho estudou. Pumba. Fez aqui o exercício. Então, evidenciei ele aqui na trilha. Ótimo, perfeito. E certinho. Coloquei. Aí agora eu montei a aula de matemática, montei as duas de ciências e tô lá no segundo dia. No segundo dia, eu venho aqui, vou evidenciar lá na trilha. Ok, o meu filho ele vai estudar. Então, ensina para ele o básico.
o acadêmico, o que que é, quais são os substantivos, e pede pro chat lá, né? Me dê exercícios de múltipla escolha. Ele vai te dar. Agora me dê exercícios. Aí que tá legal do chat, né? Também. Você pode dar o exemplo que você quiser dentro de cada pergunta. Você pode trabalhar um texto, recorta um texto, cola ele lá no chat e fala assim: agora me deu exercícios trabalhando os substantivos deste texto. Faça uma modificação no texto para que tenha mais substantivos concretos, faça uma modificação para que tenha mais substantivos derivados e assim vai. Aí você pode pedir muito também, que é muito interessante, a diferença entre substantivos concretos, exercícios dissertativos, tá bom? A criança trazer. E aqui ele vai te dar até a resposta esperada. Olha só. Claro que, mais uma vez, eu repito, você não vai dar aí essa resposta para o seu filho logo de cara, né? No mesmo documento, né? Então mantenha isso lá no chat ou num documento de Word que seja a nível pai, né? A nível família educadora, nível mãe, até mesmo os avós, tios, tias, quem for ensinar ali para ter essa baliza, né? Essa correção, tá bom? Trouxe aqui também, ó, para você ver uma outra forma, né, que eu peguei lá no Pinterest. Pode não estar com toda aquela definição, né, toda aquela visual bonito, mas é diferente. Então é mais ilustrado, é mais ilustrado. E aqui eu trouxe mais perguntas, ó, mais uma dissertativa. Inclusive eu falei assim, chat, me dá uma pergunta agora de, de frases, uma pergunta de frases que eu tenho que adicionar palavras. Pronto, ele me deu aqui, ó. Ou me deu um exercício de complete as frases, né? Ele me deu. Então aqui, pessoal, montei as minhas 2 aulas de definição e classificação dos substantivos. Bruno, mas a próxima aula é flexão e gênero de substantivos. Tá vendo? Não precisa se trabalhar tudo em uma aula só. Entendeu? Aqui está o seu planejamento aula a aula. Dica: baixe, tenha isso em mãos, baixe os atributos, leia lá na apostilinha do pai os atributos, comece a buscar estratégias pensando nesses pontos que eu trouxe para você aqui e lembrando também daqueles pontos que nós temos neste PDF que está aqui na descrição do vídeo. Então, para que serve, como surgiu, né? A inteligência artificial vai te ajudar a encontrar a utilidade prática de conceitos na sociedade, de trabalho em equipe. Pessoal, tudo isso está dentro de você. Tudo isso já está na sua própria formação. Entendeu? Na cidadania, por exemplo, você vai poder trazer as atualidades, período histórico, geografia local, sociedade, bairro, família. É muito interessante trazer isso, trazer essa relação dos estudos desde quando surgiu até a utilidade prática hoje. Olha que interessante. Então você consegue ligar o assunto desde como foi o descobrimento até como a gente usa hoje. Como que ele vai ser feito hoje. Na aula da educação infantil, eu dei o exemplo meu nome e eu. Então, a primeira aula de desenvolvimento da pessoa foi Deus me chamou pelo nome. Coloquei ali a criança frente a frente no espelho, mostrei, falei da história de Deus. Olha, o seu nome significa isso. O papai e a mamãe pensou assim, pensar, né, na qualificação para o trabalho. Aí eu falei para a mãe e para o pai, mostra o seu RG, seu documento para a criança, mostra que tem a sua foto, a sua escrita. Então ele vai começar a ter esse senso de que eu sou importante na sociedade. Olha só, 4 anos de idade. Tá vendo? Para você que está no primeiro ano, né, de primeiro ao quinto ano, esse início da alfabetização, né, propriamente. E também isso serve para quem está até o 9º ano, né, pensando desde como surgiu, para que eu vou usar, como que eu faço isso. Então, cada matéria tem o seu trato específico em cada um dos 3 objetivos. Tem o seu caminho específico em cada um dos 3 objetivos. Só não foge muito do leque, não precisa abrir muito.
Bom, a educação é simples, mas ela é trabalhosa para o aluno. Você não é exercício para o aluno escrever, fazer, pensar, refletir, escrever, refazer, não tenha medo de apagar, usa e abusa ali dos materiais, né, da sua escrivaninha, dos lápis, né, das canetas, marca-texto. Isso é muito importante para a criança, tá bom? Principalmente para quem está em casa, né, está fazendo a educação domiciliar, tá bom? Pessoal, é isso então. Gostaria de agradecer a todos que estão participando aqui conosco deste curso, a todas as famílias educadoras que estão conosco no SAMEDUC. Deus abençoe. Eu espero que vocês possam ter conseguido entender um pouco mais sobre o método PAI dentro dessas 3 estratégias, os objetivos constitucionais. Bom, qualquer coisa deixa aqui nos comentários, os links estão todos aqui abaixo e aguardem o curso do ensino médio. Obrigado.